todos que me assistem pelo canal. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês e imensa alegria mais uma vez poder aqui através desta postagem, dessa publicação no meu canal do YouTube, poder me dirigir a todos que me assistem. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do ministério do qual, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, eu sou o pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Sou o pastor Sérgio H. Costa e aqui através do meu canal do YouTube, Deus tem me proporcionado fazer dessas publicações, dessas postagens, um instrumento, utilizar esse instrumento das redes sociais para a divulgação da mensagem da palavra do Senhor. Então é uma imensa alegria poder me dirigir a todos que têm aí a oportunidade de estar me assistindo e não deixando de lhe incentivar a você assistir o vídeo, a ouvir a mensagem, curtir, compartilhar e também não deixar de se inscrever no canal para ser comunicado todas as vezes que uma mensagem nova for postada. Lembrando que no meu canal existem diversos temas postados, diversas mensagens publicadas. Você tendo ali a sua inscrição no canal, você vai ter acesso a todas as mensagens postadas ali. São diversas mensagens, há também temas de estudos bíblicos, há mensagens ministradas na igreja, há mensagens gravadas no meu gabinete, enfim, todas as mensagens ali publicadas têm um objetivo de alcançar lares, famílias, vidas e muitos corações, tanto dos servos de Deus que estão precisando de ter um fortalecimento espiritual, aqueles que por qualquer motivo têm enfraquecido aí na sua caminhada cristã, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é o alimento que fortalece a vida espiritual. E eu creio que um grande resultado está sendo produzido através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E também o alcance também das pessoas que ainda não fizeram uma decisão quanto à sua fé e têm a oportunidade de estarem recebendo a mensagem da palavra de Deus, que é a mensagem que Jesus nos mandou proclamar, pregar a todas as pessoas para que elas sejam salvas. Então, amados, eu quero dizer que este canal e os temas que são publicados aqui, eles têm uma abordagem cristocêntrica, ou seja, o foco, o tema central, a meta que todas as postagens, publicações e mensagens são colocadas aqui é a centralidade de Cristo Jesus. Ele é o nosso objetivo. A nossa pregação está em mostrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outra maneira de se ter comunhão com o Pai Celestial, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, os temas abordados aqui sempre, eu enfatizo novamente, eles são cristocêntricos e eles são teocêntricos. O que quer dizer cristocêntrico e teocêntrico? Cristocêntrico é que nós colocamos Cristo Jesus como centro da nossa pregação. E é teocêntrica, porque a palavra teo é derivada do grego
que significa Deus. Então, teocêntrico é Deus sendo a centralidade da nossa mensagem. É a mensagem da palavra de Deus revelando Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Então, meus queridos, muito grato, a minha satisfação em poder chegar até os lares, chegar até vocês, chegar nesta oportunidade. Cada oportunidade que Deus me dá é um domingo. O domingo é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, é o dia onde o povo de Deus celebra, cultua, adora, glorifica, prega a palavra, vidas recebem a oportunidade de serem salvas, são convertidas, o povo de Deus está em oração, o povo de Deus tem clamado a Deus, enfim, é um dia abençoado e eu creio que mais essa oportunidade neste domingo tenho de estar ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Esteja atento, esteja dando ouvidos à mensagem do Evangelho em nome de Jesus. Nós vamos trazer uma reflexão, estarei trazendo essa ministração na passagem bíblica que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. O livro de 2 Timóteo é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e nós vamos ler então 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Se você tiver a oportunidade de estar abrindo a sua Bíblia e estar acompanhando a leitura, amém. Se caso, no momento em que você estiver assistindo o vídeo, você não tenha por perto uma Bíblia, você esteja atento à leitura que eu vou fazer. E caso você tenha aí no seu celular, no seu aparelho celular, no seu iPhone, você tem aí o aplicativo da Bíblia Sagrada offline, você pode também acessar então e acompanhar a leitura que eu estarei fazendo. Amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, assim nos relata a palavra de Deus. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui a leitura da palavra de Deus, até o versículo 5 nós fizemos a leitura, que Deus a aplique em cada coração, em nome de Jesus. Vamos então fazer uma reflexão dentro desse tema, dentro desse texto que nós vimos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Amados, aqui está uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, que era um filho na fé do apóstolo e que foi colocado numa responsabilidade ministerial com uma igreja local, na qual o apóstolo Paulo sempre o estava incentivando através das cartas que ele mandava para Timóteo, através das visitas que ele fazia periodicamente
a igreja onde Timóteo tinha a responsabilidade de pastorear. Enfim, ali está as orientações que foram dadas e é sobre essas orientações que nós vamos falar aqui nessa oportunidade. Eu quero chamar a atenção em especial a todos que me assistem, quer sejam evangélicos ou não. Por quê? Porque eu tenho dado muita ênfase nas pregações, nas oportunidades de ministrar a palavra de Deus. Eu tenho dado muita importância e chamado muito a atenção sobre a missão da igreja, a missão dos pastores, a missão daqueles que são crentes em Jesus, de proclamar, pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Veja bem, amados, que nessa oportunidade aqui o apóstolo Paulo está incentivando Timóteo. Esse incentivo que ele está dando aqui, ele tem um motivo. E o motivo que ele coloca aqui é um motivo que nós temos podido ver com os nossos próprios olhos nos dias atuais. Se nós pudermos também lembrar, porque eu já falei aqui em outras oportunidades, através das pregações, eu tenho enfatizado também essa passagem de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 a 4, onde o apóstolo Paulo assim relata: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, amados, eu quero com esses versículos também mostrar a condição do ser humano que já estava descrito na palavra de Deus quando ela foi escrita, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já relatava na palavra do Senhor sobre a condição dos últimos dias, dos tempos que chegariam, os tempos trabalhosos, os tempos difíceis, onde o ser humano estaria numa condição muito desumana. O ser humano estaria numa condição desumana. Então, essa descrição que ele coloca aqui, que sobreviriam nos últimos dias tempos difíceis. Por que os tempos seriam difíceis? Aí ele relata porque os homens seriam, essa lista toda que eu coloquei aqui, era a condição que os homens estariam vivenciando. Eles seriam egoístas, traidores, cruéis, desafeiçoados, enfim, toda essa condição que eu li aqui, o apóstolo Paulo já estava alertando através da sua carta a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tanto que as cartas de Paulo a Timóteo fazem parte do cânon da Bíblia Sagrada, são orientações, são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e aqui está a Escritura para que nós tenhamos esse alerta. Então, vamos lá para a passagem que nós lemos hoje, que foi 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Veja bem como ele menciona aqui: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então ele começa já alertando Timóteo que vai haver o momento em que o Senhor Jesus Cristo
voltará, ele virá no seu reino, na sua manifestação, para julgar vivos e mortos. Esse julgamento se dará com o retorno do Senhor Jesus Cristo. É necessário nós enfatizarmos que esse julgamento é trazido sobre a humanidade que está nessa condição de desobediência à palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque aqueles que já estão em Cristo, aqueles que já abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que não há mais condenação, não há mais julgamento, não estamos mais debaixo de condenação. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a minha ênfase aqui na mensagem é mostrar a salvação em Cristo, que Deus proporciona através do seu Evangelho para todo aquele que nele crê. João 3,16 relata: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o objetivo de Deus é salvar, e ele enviou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador. Através dele, Deus salva, Deus concede vida eterna, Deus concede justificação, Deus concede perdão de pecados através de Jesus Cristo. Então, Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Olha bem, ele fala primeiramente um alerta: Deus vai julgar por meio de Jesus Cristo vivos e mortos. Então eu chamo a tua atenção sobre isso. Prega a palavra, prega, insta, ou seja, exorta, né? Chama mesmo a atenção do povo, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, em outras versões da Bíblia fala a tempo e a fora de tempo. Ou seja, e aqui eu chamo a atenção aos meus amados irmãos evangélicos, cristãos, crentes em Jesus, não há momento específico para pregação da palavra de Deus. Não há momento que seja visto condições para se pregar a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho é em todo o tempo, quer seja oportuno, quer não, quer seja momentos de bonança, de tranquilidade, estamos pregando o Evangelho. Mas se for momentos também aonde existe oposições, aonde existe pessoas se levantando contra a igreja, aonde existem pessoas divulgando que a Bíblia não é a palavra de Deus, que, enfim, essas motivações do mundo, essas oposições que existem nesse mundo, não são para que o povo de Deus se cale e deixe de pregar o Evangelho. Pelo contrário, Paulo está dizendo aqui: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, seja a tempo ou fora de tempo. Portanto, não há necessidade do povo de Deus ou da igreja de Cristo estar vendo o melhor momento para poder pregar, a melhor condição para se pregar. Não, é a tempo e fora de tempo. Eu quero até abrir um parêntese aqui e dizer que esse canal meu do YouTube é um canal onde estou vendo o momento oportuno ou não oportuno, porque eu estou em todos os vídeos, em todas as postagens e publicações pregando a palavra de Deus, usando o recurso, os meios que são as redes sociais para fazer aquilo que é a melhor coisa que temos para fazer como cristãos, que é pregar a palavra de Deus.
Eu vejo tanta gente usando as redes sociais para tantas baboseiras, tantas coisas inconvenientes, usando as redes sociais para tantas coisas que é uma verdadeira perda de tempo. Porque a melhor coisa, a coisa mais importante para o cristão fazer, para o servo de Deus fazer, para os pastores fazer, para a igreja de Cristo fazer, quer seja oportuno, quer não, quer seja tempo bom ou não, qual é a melhor coisa? Pregar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação em Cristo Jesus, para que as pessoas tenham a oportunidade de saber que só há um Deus verdadeiro, um único e verdadeiro Deus soberano acima de tudo e de todos, que é o Criador de todo esse universo. E esse único Deus, a única maneira de nós termos comunhão com Ele é através da pessoa de Jesus Cristo, seu amado Filho, o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas. Então, isso é necessário eu mencionar aqui, isso é necessário eu falar, isso é necessário eu proclamar. Só Jesus salva, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Quem é Jesus, pastor? É o Filho de Deus, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós e cumpriu o plano da nossa salvação através de levar sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, sendo crucificado, ali ele padeceu, ali ele levou a nossa condenação sobre si, ele pagou o preço, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ficou 40 dias ainda com seus discípulos, dando as instruções, e depois ele foi assunto aos céus e está assentado à destra do Pai, à destra da majestade nas alturas. O nosso Jesus está glorificado no céu e um dia há de voltar para reunir o seu povo para estar para sempre com ele. Então, esse é o Evangelho. Então, Paulo diz aqui no versículo 2 do capítulo 4 de 2 Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa palavra longanimidade significa paciência. Então você vê que tanto a igreja tem que ter a missão de pregar a palavra de Deus, mas também com paciência, sabendo que muitas pessoas podem ouvir o Evangelho e abraçar imediatamente a palavra de Deus e crer e tomar posse da salvação. Outras pessoas são gradativamente elas vão ouvindo, gradativamente elas vão sendo tocadas, gradativamente elas vão abrindo o coração, vão sendo tocadas por Deus, e há um momento em que só Deus sabe, porque é só Ele quem conhece as suas ovelhas, né, que essas pessoas verdadeiramente se convertem a Cristo Jesus. Mas é importante, como Paulo diz aqui, prega a palavra, não deixa de pregar. Então ele diz aqui, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o tempo que eu li ainda há pouco, sobre 2 Timóteo capítulo 3, os últimos dias, falando dos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então ele diz aqui no versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, chegaria o tempo em que as pessoas só queriam ouvir aquilo que lhe interessa, só iam querer ouvir aquilo que é do seu bel prazer. Eles não queriam ouvir a verdade, não iriam querer ouvir a mensagem da salvação, eles não queriam ouvir que eles são pecadores que precisam se arrepender e se converterem a Cristo. Então, meu amado, você que está me assistindo,
Se você ainda não é um crente em Jesus, o seu coração está tendo a oportunidade de ser tocado nesse momento. Abra seu coração e reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. É importante porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem para a salvação de todo aquele que crê. Então, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, é a oportunidade. Olha aí a mensagem chegando até você. Abra seu coração, creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, creia no Senhor Jesus como seu suficiente Salvador e tome posse da sua salvação, em nome de Jesus. Aí ele diz aqui no versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você vê que ele avisa aqui que chegaria o tempo em que as pessoas iam se recusar a dar ouvidos à verdade. Iam se recusar. Então é uma reação que o próprio ser humano ia ter. Sentir coceira nos ouvidos, não querendo ouvir a verdade e se recusando a dar ouvidos à verdade que é a palavra de Deus. Mas o que Paulo fala para Timóteo antes? Prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Prega porque chegaria esse tempo que as pessoas iam estar com os seus corações endurecidos, voltadas para outras coisas e não querendo dar ouvidos ao Evangelho. Mas a igreja não deve parar de pregar. Então eu conclamo o povo de Deus, se desperta à pregação, se desperta a falar de Cristo, se desperta a proclamar a mensagem do Evangelho. A sua vida é um testemunho do poder de Deus. Você que já foi transformado, você que foi curado, você que foi liberto, você que se tornou uma nova criatura, quem era você antes de ouvir o Evangelho, quem é você hoje, tendo passado a ser um servo e uma serva de Deus, que o seu testemunho fale, que a sua vida, a sua nova vida possa ser um testemunho diante das pessoas. É importante você ter essa atitude, porque os tempos são trabalhosos. E a Bíblia está dizendo, pregar a tempo e a fora de tempo. Pregar, quer seja oportuno, quer não. Aí no versículo 5, ele conclui dizendo assim, tu, porém, está falando aqui com Timóteo, né? Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente teu ministério. Então, essa conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui, orientando Timóteo, é muito importante, muito séria e é um alerta para todo o povo de Deus. Quando ele diz aqui, seja sóbrio em todas as coisas, o povo de Deus tem que ter sobriedade. Seja sóbrio, seja coerente, saiba como fazer, saiba como proceder, saiba como ter atitudes corretas diante de um mundo que caminha fazendo tantas coisas erradas. Nesse mundo existe tanta corrupção, tanta falta de amor, tantas coisas erradas sendo feitas. E enfim, talvez até você me diga, pastor, mas eu conheço muita gente em igreja fazendo um monte de coisa errada. É claro. A Bíblia fala que no meio do trigo ia estar o joio também. A Bíblia fala que pelo fruto se conhece a boa árvore. Então, existiria no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo, existiriam também, a Bíblia já previu isso e falou isso, que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, e esses falsos profetas e falsos cristos estariam escandalizando a obra de Deus, escandalizando o Evangelho. Mas existem os verdadeiros crentes, existe a verdadeira igreja
Existem os verdadeiros pastores, aqueles que têm compromisso com o Evangelho, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a sua vida, ser um testemunho diante das pessoas. Existe sim, existem os verdadeiros. E que você que esteja me assistindo seja verdadeiramente um crente fiel, um cristão verdadeiro, um cristão zeloso e obediente à palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Então ele diz aqui para Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Não é para o povo de Deus desanimar diante das aflições, diante das situações, diante das oposições. Não é para desanimar, não é para desfalecer, não é para esfriar na fé. Ele está dizendo aqui, seja sóbrio e suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Por que ele orienta Timóteo aqui? E essa orientação é para a igreja. Faça o trabalho de um evangelista. Faça o trabalho de divulgar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Seja sóbrio, suporta as aflições e faze o trabalho de um evangelista. O que é que ele tinha falado antes? Prega a palavra, prega o evangelho, seja tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, mas prega, porque chegaria os tempos trabalhosos, chegaria os tempos difíceis, mas não era para a igreja desanimar, é para a igreja suportar as aflições, não desanimar, ser sóbrio e fazer o trabalho de evangelizar, fazer o trabalho de proclamar o evangelho, fazer o trabalho de divulgar a mensagem da salvação. E essa mensagem eu estou divulgando aqui para vocês que estão me assistindo. Creia no Senhor Jesus Cristo para você ser salvo. Tu e a tua casa, você e a tua família, você pode ser alcançado e também alcançar os seus familiares através da sua vida, através do seu testemunho, através da obra de Deus sendo realizada na sua vida, em nome de Jesus. Então, quando ele conclui, ele diz aqui, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente, cumpre fielmente, cumpre verdadeiramente o teu ministério. Igreja, crentes, cristãos, cumpram fielmente o seu ministério. Pastor, qual é o nosso ministério? Pregar o evangelho. Fazer a obra de evangelização. Mas essa obra não é só para pastores fazer? Não. Os pastores, eles têm o chamado para apacentar o rebanho, para cuidar do rebanho, para ensinar as pessoas, através da palavra de Deus, a servirem a Deus, a ter uma vida de fidelidade ao Senhor, através da sua palavra. O pastor, ele é um apacentador, mas tanto pastores como todos os demais obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, todos crentes em Jesus em geral, quer sejam de ministério, quer não, eles têm a mesma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ide e pregai o evangelho. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está lá em Marcos 16:15, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, amados, a pregação do evangelho implica salvação. É por isso que Deus colocou no meu coração que há tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, em todos os momentos, a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus em todo o tempo, em todas as épocas, em todos os instantes, em todas as condições, pregar a palavra.
Para quê? Para que as pessoas sejam salvas. Tenham condições de serem salvas, porque elas vão ouvir o Evangelho. Mas a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, amados, você vê que logo no início aqui do capítulo 4, Paulo chama a atenção de Timóteo que conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então haverá um momento em que, por meio de Jesus Cristo, Deus vai trazer a julgamento essa humanidade ímpia, essa humanidade corrupta, corrompida, essa humanidade que é mais amiga dos prazeres do que amigas de Deus, essa humanidade que está nas condições que lemos lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, né? Os homens seriam traidores, cruéis, irreverentes, desafeiçoados, enfim, todas essas condições que a raça humana está vivenciando e essas coisas proliferando no meio da sociedade, tudo isso, o Senhor vai ter um momento que vai trazer a julgamento, vai trazer a de julgar tanto vivos como os mortos. O Senhor estará trazendo o julgamento. Mas para aqueles que estão em Cristo, está a certeza da salvação. Para aqueles que estão em Cristo, como eu falei de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão debaixo mais de condenação. Por quê? Porque eles estão em Cristo. Eles abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Eles creram na palavra, creram no Evangelho, creram que o Senhor Jesus padeceu na cruz, levando sobre si a sentença da nossa condenação. E através da nossa fé em Jesus, que ele morreu e que ele ressuscitou dentre os mortos, é necessário que aquele que crê no Evangelho, ele tem que crer que Jesus veio, que Jesus se fez carne, que Jesus padeceu na cruz e morreu pelos nossos pecados e que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que está à destra do Pai nas alturas e que um dia há de voltar. Então, essa é a mensagem do Evangelho que eu trago nessa oportunidade, querendo de todo o meu coração que vidas que estão me assistindo estejam sendo tocadas pela palavra de Deus. Com certeza, porque a palavra de Deus, como eu sempre relato, ela é a boa semente. E a boa semente, ela produz bom fruto. E eu creio que Deus está produzindo um bom fruto no coração de todos aqueles que estão me assistindo. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe cada lar, cada família, que Deus abençoe você que me assistiu. Que esse vídeo esteja aí, essa mensagem falando ao seu coração, transformando você, curando você, reavivando você, tocando no íntimo lá do seu coração para você verdadeiramente exercer a fé, praticar a fé na palavra de Deus. Amém? Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. E, querendo Deus, até uma próxima oportunidade, havendo um novo vídeo gravado. Por isso eu trago novamente a lembrança, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever para você ser notificado quando houver uma nova publicação no meu canal. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.